boa noite para quem está aí assistindo a gente, os colegas aí do grupo. Boa noite, Aniele. Então, hoje a gente vai dar sequência na nossa apresentação do grupo, né? Então, como a gente fez na semana passada uma apresentação comigo, no caso, já foram surgindo alguns temas de interesse entre a gente, também de algumas pessoas que assistiram a live, que a gente vai conversar depois já para pensar nos encontros do Google Meet, né? Então, hoje nós vamos conversar com a Aniele. Então, vamos lá. Aniele Crescêncio, vamos lá. A Aniele, ela se graduou, ela é do Sul, né? Ela se graduou na FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau, fez História lá, e em 2018, em 2016, então, né? Ela foi para o FOP fazer o mestrado. Conta pra gente, então, Aniele, como é que se deu esse interesse seu de sair lá do Sul? Como é que você achou Ouro Preto ali perdido, Mariana, no caso, né? E da onde que vem esse seu interesse pela teoria e por estudar lá no UFOP com a gente? Uhum. Então, na FURB, a gente não tinha um professor efetivo de teoria da história ou de história da historiografia. Quem lecionou teoria da história um e 2 para mim foi um professor de história antiga e medieval, o professor Dominique Santos. Eu não tinha interesse, quando eu entrei na graduação, em um recorte temporal específico. Eu gostava de estudar conceitos, eu gostava de estudar filosofia e eu me interessava por Nietzsche. Tanto que eu fiz 3 iniciações científicas em filosofia com o professor e filósofo Celso Kramer. Eu não sabia na época se existia a possibilidade de estudar Nietzsche em uma pesquisa de teoria da história ou em história da historiografia. Com a ajuda do professor Dominique Santos, né, que foi meu professor de teoria, eu desenvolvi a minha pesquisa de TCC inspirada em um historiador sueco das ideias. Ele também estuda Nietzsche e o nome dele é Thomas Brogger. No ano de 2015, que foi o meu último ano na graduação, ano do TCC, o professor Sérgio da Mata, ele palestrou lá na FURB. E eu conversei com ele se interessou pelo tema do meu projeto de mestrado. E aí eu me inscrevi no processo seletivo da UFOP, passei e aí eu fiz mestrado. É muito bacana, é legal isso, né? Você falou que na FURB vocês não tinham um professor específico de teoria, né? E Isso, é um campo que não é. Como? a gente ainda nem tem, na verdade, na FURB, porque ela é uma universidade pequena, tanto que tem só um professor para história antiga e história medieval, né? Ai, que engraçado. É legal isso, né? A gente sabe que o campo da teoria ele não é tão amplo e a gente vê isso, né? Na, nas outras universidades. É um campo que ainda está em desenvolvimento, na verdade, né? E que a UFOP contribui muito, né? Para esse campo. Então, em 2018, você defendeu, né? Então, com a orientação do professor Sérgio da Mata, a dissertação, uma análise sobre o lugar da história e da historiografia nas últimas obras de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? A gente sabe que o pensamento de Nietzsche ele é dividido em fases, né? Que a primeira fase a gente tem um Nietzsche mais nacionalista, mais romântico, como você mesmo escreve lá, avesso, né? A história. Então, Uhum. eu sei que é uma pergunta assim muito geral, muito que foi a sua dissertação, mas aonde que é então, quando que se dá essa virada para o pensamento nietzschiano, quando ele começa a se interessar pela história, e por fim, qual é de fato o lugar da história no pensamento do Nietzsche? Uhum. Então, eu acho que o Nietzsche ele se interessou, na verdade, ao longo da vida dele pelo tema história, né? Ele era muito interessado por vários temas, filologia, filosofia, história, artes. Então, que ele era interessado pela história, acho que desde sempre. Só que ele muda a forma como ele vê a história. Então, começando pelo problema, né? Por que eu quis estudar o que eu estudei no mestrado? Eu percebi que os historiadores aqui no Brasil
quando eles vão estudar a relação entre Nietzsche e história, eles geralmente estudam apenas a segunda consideração perspectiva, que foi o maior escrito do Nietzsche acerca da história. Só que o problema é que ele escreveu essa obra em 1874 e ele teve obras publicadas até 14 anos depois, até 1888. Isso sem contar também com as cartas, os escritos póstumos, né, que ele tem. Como você falou, o Nietzsche ele é dividido em fases e eu resolvi estudar apenas a primeira e a terceira fase do Nietzsche. Na verdade, tem gente que não gosta de dividir o Nietzsche em fases, tem gente que divide só em duas fases, mas é de consenso entre a maioria das pessoas que estudam Nietzsche essa divisão em três fases. Eu escolhi a primeira fase porque é quando ele publica a segunda consideração intempestiva, e eu escolhi a terceira fase porque eu considerei que seria uma visão mais madura do Nietzsche, né? É a fase em que tem os últimos escritos do Nietzsche. Quando eu fui fazer minha pesquisa, eu não estudei apenas a relação do Nietzsche com a história, mas também com historiadores. Como a pesquisa durou apenas 2 anos, né, uma pesquisa de mestrado, eu resolvi investigar a relação dele apenas com 3 historiadores. O primeiro foi o Leopold von Ranke, e eu percebi que quando ele menciona o Ranke nos escritos dele, ele sempre faz críticas. Ele chama o Ranke de historiador objetivista, ele chama o Ranke de advogado dos fatos, e ele até vincula o pensamento do Ranke com um pensamento positivista, o que a gente sabe hoje que não faz muito sentido, porque o Ranke ele é considerado um historicista, que é uma coisa muito diferente do positivismo, né? O segundo historiador foi o Heinrich von Treitschke. Esse Heinrich von Treitschke, ele conheceu por um amigo, o Franz Overbeck, e no começo da vida do Nietzsche, ele gostava muito dos pensamentos do Treitschke, só que é um pensamento nacionalista e um pensamento antissemita. Então, ao longo do tempo, Nietzsche vai se afastando do Treitschke, inclusive ao final da vida ele já começa a fazer críticas públicas ao Treitschke, né? Porque o Nietzsche ele não aceitava um pensamento antissemita. E o último historiador foi o Jakob Burckhardt. Eles lecionaram na mesma universidade, a Universidade da Basileia, e o Nietzsche ele respeita o Burckhardt e admira ao longo de toda a vida. Então, um historiador ele sempre criticou, outro ele tinha certa afeição e depois se afasta, e o último ele sempre admirou e respeitou. Aí, sobre a relação do Nietzsche com a história, né? Eu percebi com a minha pesquisa que o Nietzsche ele abandona conceitos muito importantes na segunda consideração intempestiva. Aí eu posso dar como exemplo o conceito de ahistórico, de história tradicional, história antiquária, história crítica, são conceitos que ele não volta a eles no futuro. O Nietzsche até chega a dizer que essas ideias elas são agradáveis, mas elas são insustentáveis, elas são ideias de juventude. E a única ideia que ele não abandona é essa crítica à objetividade, que ele também faz ao Ranke, crítica à objetividade, a ciência da história, né? Só que eu percebi também que ele desenvolveu um olhar mais otimista em relação à história, quanto mais ele foi amadurecendo. E eu percebi que ele mantém, desde a segunda intempestiva, a admiração e respeito dele pelos gregos. E acho que é isso. Eu acho legal esse negócio que você falou sobre a objetividade, né? E que ele tanto criticou no ranking. Será que tem alguma coisa batendo aqui ou é aí? Você ouve também um barulho? Não escutei. Não? Eu ouço, mas eu não sei de onde vem. Não sei. Do além, talvez. Não sei. É, Será que não é o mas fone? não entendi. Agora cortou tudo. Será que não é o fone de ouvido? Não, mas ele tá imóvel também? Eu não sei. Bom, mas enfim. É, sobre esses três historiadores que você falou, você pesquisou eles por cartas? Foi isso? Cartas que eles trocaram? Então, eu tive acesso a todas as cartas do Nietzsche e eu não identifiquei cartas trocadas entre ele e o Ranke, mas o Ranke ele já era idoso ele já era bem maduro quando o Nietzsche começou a escrever e ficou famoso. Então, eu acredito que eles nunca trocaram cartas. Eu analisei a partir das cartas privadas do Nietzsche
e a partir das obras do Nietzsche. Ele também menciona o nome do Ranke. Uhum. Já o Treitschke, eu analisei obras publicadas do Nietzsche e eu também analisei cartas que ele trocou com o Overbeck, que era um amigo dele. Em relação ao Burckhardt, ele e o Nietzsche trocaram algumas cartas, eu também pesquisei em alguns artigos, em alguns livros, a relação dos dois, mas Uhum. ele trocou cartas mesmo com o Burkhardt e com o Ranke. Eu acredito que ele nunca trocou. Eu não tive acesso às cartas do Ranke, só do Burkhardt e do Treitschke. O Treitschke ele também trocou cartas. Essa pergunta foi mais uma curiosidade mesmo, porque parece que quando a gente lê carta, a gente fica mais próximo, né? É um sentimento esquisito, mas é Sim, uma fonte que eu acho assim fantástica, né? é legal ler cartas. Né? E pensando aí então nas próximas etapas da vida, não sei, do futuro, Uhum. quais são suas pesquisas no momento? Você tem trabalhado ainda, você ainda vai dar continuação nesse mesmo tema? O que que você tem pesquisado? Então, agora eu estou afastada da vida acadêmica desde que eu concluí o mestrado. Eu tenho interesse em fazer doutorado. E já no mestrado, eu tinha muito interesse por uma mitologização que aconteceu com o Nietzsche. Quando o Nietzsche teve o seu colapso mental e depois que ele morreu, ele começou a ser admirado por vários círculos, por várias pessoas, círculos intelectuais, né? Ele foi, houve círculos de admiradores do Nietzsche em lugares como Viena, Berlim, Itália, Alemanha, né? E tem um círculo em específico que é um círculo de um poeta chamado Stefan Georg. O nome do círculo é Georg Kreis. E dentro desse círculo tem um intelectual chamado Ernst Bergman, que ele escreveu uma obra chamada Nietzsche, Tentativa de uma Mitologia. Eu tenho muito interesse em estudar essa obra. E outra personagem que teve muita influência nessa mitologização do Nietzsche foi a irmã dele, a Elisabeth Förster Nietzsche. Uhum. Ela é a fundadora do Nietzsche Archiv, que é o arquivo do Nietzsche, que ainda existe hoje em Weimar. E ela teve vários movimentos dela no período com a tentativa de mitificar o Nietzsche. Por exemplo, teve um arquiteto do Nietzsche Archiv que ele teve a intenção de construir um templo para o Nietzsche, como se fosse uma igreja, sabe? E ela também vinculou o pensamento do Nietzsche com o nazismo, ela falsificou cartas, ela publicou uma obra do Nietzsche que nunca existiu. Então, ela teve um movimento muito grande, assim, de fazer com que o Nietzsche se tornasse famoso a partir de certas mentiras e deturpações do pensamento dele. Então, uma pesquisa futura, eu tenho interesse de estudar tanto esse Georg Kreis quanto esses membros do Nietzsche Archive que tiveram todo esse esforço de mitologizar o Nietzsche. Poxa, é muito bacana. E como é que as fontes, a gente tem tradução para o português, para o inglês ou só em alemão mesmo? Então, essa obra do Ernst Bergson, que o nome é Nietzsche, Tentativa de uma Mitologia, ela não tem, infelizmente, tradução para o português, mas ela está disponível em inglês e também em alemão. Aí toda a documentação do Ernst Bergson e do Georg Kreis, infelizmente, está disponível só em alemão, né? Que são cartas, assim. E sobre a irmã do Nietzsche, a Förster Nietzsche, ela escreveu 5 biografias do Nietzsche. Eu pretendo estudar duas, e essas duas elas estão disponíveis tanto em alemão quanto em inglês, o que é muito bom, dá para comparar pelo menos. E as cartas dela também estão disponíveis lá em Weimar, só que eu acredito que só existe em alemão as cartas, eu não tive acesso a elas, mas Em- não sei de traduzir. Elas estão em Weimar, essas cartas. Sim, as cartas dela. Eu acho que é uma ótima oportunidade para fazer a malinha, né? E partir para Weimar. Inclusive, Ah, mas desculpa. pode falar. Inclusive, eu não sei a relação dela com Bergman, mas eu sei que eles trocaram cartas, então é muito possível que eles compartilhavam dessa tentativa de mitologizar o Nietzsche, que eles conversavam sobre isso, mas aí fica para pesquisa, né, saber se é verdade ou não.
E o esforço dela, pelo jeito, foi bem grande, né? Porque só de biografia foram 5. Então, Sim, tem realmente um. ela foi enterrada com as honras nacionais do nazismo. O Hitler visitou o arquivo. Ah, esse foi até que você tocou nesse assunto. Tem uma parte lá da sua dissertação que você fala que é impossível a gente pensar, entender o Nietzsche sem entender o contexto também da unificação alemã, né? Uhum. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Sim, claro. É, eu vejo, desde que eu comecei a estudar o Nietzsche, que existe talvez, endeusamento do Nietzsche, é uma impressão minha. Até quando eu falo que estudo o Nietzsche, as pessoas falam, nossa, mas é difícil, nossa, como você consegue estudar isso? E quando eu comecei a estudar o Nietzsche, que eu fazia minha iniciação científica em filosofia, eu também achava muito difícil estudar o Nietzsche, porque eu estava lendo a obra pela obra, né? Que não é um trabalho de historiador. Mas quando eu comecei a fazer meu TCC, eu tinha que entender o contexto do Nietzsche, né? E aí eu comecei a entender o círculo intelectual dele. E eu percebi que, por exemplo, a segunda consideração intempestiva, ela está propondo um tipo de história, que é uma história mítica, para a nova Alemanha, a Alemanha unificada que estava surgindo. Então, para mim, tudo que Nietzsche escreve, meio pretensioso dizer que tudo, né? Mas praticamente tudo é sobre o contexto dele. Quando ele está reclamando de historiadores, ele está reclamando de historiadores específicos que estão propondo um tipo de história específica que ele não quer e não concorda. Então, não tem como entender o Nietzsche ou qualquer intelectual, eu acho, desconectado do período dele, assim, tentar entender a obra pela obra. Porque a partir do momento que a Uhum. pessoa entende em que contexto que a gente estava inserido, dá muito para entender por que ele escreve o que ele escreve. As coisas ficam muito mais claras. Ainda mais esses autores que a gente estuda, que estão ali no burburinho, da Alemanha, ou da Alemanha dividida, ou da Alemanha, ou mesmo depois da Alemanha reunificada, né? É, Bom, eu acho que o Nietzsche, já pensando aqui nos próximos encontros, com certeza vai ser um autor que a gente pode trazer para os nossos encontros pós-live, né? Sim, E eu acho que, assim, mais ou menos é isso, né? E eu gostaria de saber também quais são suas expectativas, o que você espera para os nossos encontros no Meet, no Google Meet depois, né? Para as nossas discussões mesmo. sim. Eu estou muito otimista e animada pela oportunidade de discutir e estudar sobre temas que eu tenho tanto interesse, como filosofia da história, teoria da história da historiografia, porque, na verdade, desde que eu saí da universidade, em 2018, eu tive muito pouco contato com temas que envolvem historiografia alemã, né? Porque Uhum. comecei a trabalhar e a gente não tem muito tempo. Essa oportunidade de se reunir de forma virtual é muito boa, porque os meninos e a Mariana tá em Minas, acho que tu tá em São Paulo, eu tô em Santa Uhum. Catarina, e a gente consegue, assim, conversar sobre temas que a gente gosta tanto, né? Temas em comum. Então, tô bem animada, assim. Aproveitando, então, para a gente, né, que é egresso, eu acho que foi uma oportunidade ótima, que nem você acabou de falar mesmo, né? A gente voltou a ter um contato com a universidade de fato, né, e com os colegas que estão lá ainda. Então, pessoal, acho que por hoje é só isso mesmo. Lembrando que os próximos 3 encontros também serão lives. No próximo da semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho com a Mari. O Igor, né, vai fazer a mediação da Mari. A Mari estudou um pouquinho sobre o conceito de cordialidade. Agora me esqueci a data, eu não anotei. Mas é uma história do conceito de cordialidade, se eu não me engano. E É aí, por isso. Como? do dia 20. Dia 20? Isso, dia 20, na próxima quinta-feira. Estão todos convidados, né, pessoal? Eu acho que, de novo, reforçando, nessas 2 lives que a gente fez, já surgiram alguns temas de interesse e, de algum modo, eles estão todos inseridos num grande contexto, ou dentro da historiografia alemã. A Mari ali, ó, mandou. É de 1932 a 1956.
E aí a gente vai ficar dentro desse universo. Não é fechado, pessoal. Isso não quer dizer que em nenhum momento a gente possa discutir algum autor que não seja alemão. Mas a ideia inicial do grupo é a gente ficar nesse círculo, porque é o que nós cinco pesquisamos de algum modo, né? Então, eu queria agradecer muito a Aniele, aos colegas aí pela participação. E na semana que vem a gente está de volta. Conto com a presença aí de vocês para prestigiar a Mari e o Igor. Muito obrigada, Aniele. Então tá, obrigada. Obrigada pela mediação, obrigada a todo mundo que escutou também. E até semana que vem. É isso aí, gente. Até mais. Boa noite.